Com a palavra, o senhor primeiro secretário do Senado Federal e presidente da Comissão Curadora dos 200 anos do Senado, senador Rogério Carvalho. Vou levantar um pouquinho, só um pouquinho. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero inicialmente cumprimentar, em nome de todos os senadores, o senador Otto Alencar, que prestigia essa solenidade, cumprimentar a nossa diretora-geral, Ilana Trombica, que tem feito um excepcional trabalho à frente da diretoria-geral e é uma das grandes responsáveis por esse momento que nós estamos vivenciando, de comemoração dos 200 anos do Senado da República. Cumprimentar o secretário adjunto da mesa, Ivan Falcone, que também tem dado a sua contribuição. Cumprimentar todos os servidores e servidoras do Senado da República. Aqui nós temos os melhores servidores públicos do país, ou, no mínimo, estão entre os melhores servidores públicos do país. Então, eu quero estender os meus cumprimentos a todos vocês. Quero cumprimentar a minha esposa, que aqui está, Candice Carvalho, queria cumprimentá-la. Agradecer inicialmente ao presidente Rodrigo Pacheco e a toda a mesa diretora que apostou num conjunto de atividades para marcar esses 200 anos de história da instituição brasileira em funcionamento mais antiga do país, que é o Senado da República, que funciona ininterruptamente nesses 200 anos. Então, é importante, quer dizer, 198, 200 anos, daqui a 2 anos, ele nasce e depois funciona ininterruptamente ao longo de todo este período e, portanto, uma instituição que guarda parte da memória, parte da história, da construção histórica do que nós podemos chamar de Brasil, de nação, de país, que é o nosso querido Brasil. E quero, obviamente, agradecer ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que me designou, não por ser o primeiro secretário do Senado, mas me designou como um curador dessa mostra, ou dessas festividades, ou de todos os atos comemorativos dos 200 anos do Senado. Então, na condição de representá-lo neste momento, eu vou fazer a leitura de um breve discurso que seria para ele, mas que eu estou tendo a honra de fazer neste momento para todos, para que a gente deixe registrado como um registro histórico também, porque esse também é um momento histórico de comemoração dos 200 anos do Senado. Como disse a Ilana, nós temos um conjunto de atividades que vão marcar profundamente e que podem mudar significativamente a imagem das pessoas do que é o Senado da República, do porquê nós temos 2 câmaras legislativas, 2 casas legislativas, qual o significado disso, qual a importância disso, qual a diferença entre Câmara e Senado, que as pessoas não conseguem entender, por que ter o Senado, por que ter a Câmara, por que as matérias começam tramitando quando é de origem do Executivo pela Câmara e não pelo Senado. São coisas básicas que as nossas escolas não ensinam. Não ensinam porque, infelizmente, essa atividade que é o conhecimento da nossa institucionalidade, do funcionamento do que é o Brasil como instituição, não está e não faz parte do conteúdo programático das escolas de forma estruturada. Creio que nosso gabinete deve apresentar proposta neste sentido, porque imagine que uma criança, um adolescente que estuda numa escola americana,
ela sabe tudo sobre os Estados Unidos e não sabe nada sobre o Brasil. E todas as nossas crianças que estudam em escolas brasileiras conhecem muito pouco sobre o que é ou o que são as nossas instituições. Se todos soubessem o que são as nossas instituições, qual a finalidade, para que serve, com que objetivo elas foram fundadas, quando foram fundadas, talvez a gente pudesse ter um zelo maior sobre o bem maior que é essas instituições e a importância delas para a manutenção da liberdade, da verdadeira liberdade, que é poder definir os nossos rumos, uma sociedade livre e democrática, onde a vontade da maioria sempre deve prevalecer com respeito à diversidade e às minorias. Então, vamos lá, que eu vou aqui, nesses 200 anos do Senado Federal, preparamos uma vasta agenda comemorativa à altura da relevância alcançada por esta casa na história do Brasil. Entre as iniciativas, é possível destacar exposições, visitas temáticas guiadas, vídeos, publicações, reportagens, documentários, sempre zelando pela acessibilidade e democratização da informação. Para tanto, foi necessário conjugar esforços de diversos setores, como a Secretaria de Gestão da Informação e Documentação, o Museu do Senado, que nós temos uma dívida, que precisamos ter um lugar e colocar todo o nosso acervo para visitação, para conhecimento do público. Acho que nós, senadores, precisamos dar esse passo e a mesa diretora precisa dar esse passo. O arquivo, a biblioteca, a TV Senado, a Rádio Senado e a Senado Notícias, sem esquecer das valiosas contribuições da Consultoria Legislativa e do Instituto Legislativo Brasileiro, além da coordenação sempre competente da nossa diretora-geral, como disse há pouco. Como eixo condutor de toda essa extensa programação, foi definido um binômio, memória e inovação, homenageando uma história riquíssima e projetando um futuro que incorpora e transforma esse enorme legado. Aliás, as aproximações entre conceitos de memória e sua instrumentalização para inovar, gerando novos produtos, processos ou serviços, tem sido a tônica contemporânea de diversas áreas do conhecimento, como a arquivística, a ciência da informação e a historiografia. A exposição Senado 200 anos, uma viagem entre memória e inovação, complementa e redimensiona outra mostra ainda em exibição, Senado 200 anos, conectando passado e futuro, ambas sob curadoria do Museu do Senado Federal. Instalada no Túnel do Tempo, o grande corredor que liga o anexo 2 do Senado ao edifício principal do Palácio do Congresso, a exposição possibilita uma reforma significativa de espaço a fim de propiciar uma verdadeira viagem através da história do Senado, dos tempos imperiais até a atualidade, passando por marcos políticos e históricos do nosso país. O tempo do Império, a abdicação de Dom Pedro I, as regências, a maioridade de Dom Pedro II, a proclamação da República, a Revolução de 30, o período militar, a redemocratização, a nova República e a Constituição Cidadã de 1988. Está tudo aqui. Passagens emblemáticas como Vargas, Juscelino, Jango e Tancredo Neves, a Missão Portela, as Diretas Já, os movimentos sociais, as conquistas legislativas mais importantes, repito, está tudo nesse corredor de forma acessível a todos, em todas as linguagens. Como se não fosse o bastante, a mostra ainda incorpora tecnologias de ponta com painéis de LED, textos em braille e audiodescrição, que a tornam interativa e acessível a todos, propiciando uma experiência imersiva e de relevante valor ilustrativo e educacional em nossa história pátria. Senhoras e senhores que me ouvem, o bicentenário do Senado Federal é uma oportunidade para conhecer um pouco mais a fundo a história dessa instituição, que simboliza o Pacto Federativo e se configura como um esteio das aspirações democráticas do povo brasileiro. Nesta casa, lutamos contra o arbítrio, zelamos pela liberdade,
elaboramos leis cruciais para nossos cidadãos e defendemos ininterruptamente seus direitos. A exposição Senado 200 anos, uma viagem de memória e inovação, nos lembra da relevância extrema do papel desempenhado pela Casa Alta da Federação. É muito recomendável que ela seja apreciada pelos servidores, por nós parlamentares, por professores, alunos e todos os visitantes, pois tenho certeza irão compreender cada vez mais a dimensão fecunda dos trabalhos aqui produzidos. Muito obrigado e parabéns a todos pelos 200 anos do Senado Federal, que, ao longo deste período, ajuda a moldar o que chamamos de Brasil, esse gigante em território, e esperamos que, em breve, um gigante relevante na configuração socioeconômica mundial. Muito obrigado, parabéns a todos, parabéns à nossa diretora-geral. Obrigado. Neste momento, convidamos as autoridades para a visita inaugural da exposição.